Fala galera, Alviverde, seja bem-vindo ao canal aí Palmeiras News, canal que vamos trazer sempre as notícias mais atualizadas do Verdão. E a notícia que está aí, a pergunta de R$1 milhão é: Abel vai continuar no Palmeiras? Abel vai para a seleção brasileira? Então quem não for inscrito, inscreva-se aí no canal e acompanhe as últimas notícias do Verdão. Voltamos e olha só, deixa eu conversar uma coisinha, levantar uma questão para vocês aqui. Essa busca da CBF aí pelo novo técnico do Brasil tá gerando cada dia uma notícia diferente, eu tô maluco já. Daqui a pouco a gente vai trazer o que o Abel e a Leila Pereira falaram aí sobre a chance do Portuga ir pro comando da seleção. Mas tem jornal da Europa que ainda não descartou o Carlo Ancelotti por aqui não, hein? Então, diante de tudo isso, dá uma olhada na enquete de hoje, olha só. Quem se daria melhor no comando da seleção brasileira? Abel Ferreira, Carlo Ancelotti, Jorge Jesus ou outro? Você já sabe, né? Para participar da enquete é só entrar lá no site gazetesportiva.com, deixar o seu voto. Transmito a pergunta primeiramente para Paulo Sérgio. E aí, Paulinho, o que você acha? Nenhum dos três. Como não? Nenhum dos três. Então era o outro, no seu caso. E qual que é o outro? Outro. A gente vai tratar agora de um assunto que tá fervendo desde ontem. Será que o Abel Ferreira tá a caminho da seleção? Ele mesmo respondeu, olha só. Há um lema na bandeira do Brasil que eu gosto muito, ordem e progresso. E eu já estou aqui a fazer 5 anos no Brasil e é algo que eu me identifico muito aqui no Palmeiras. Ordem e progresso, é isso que nós fazemos aqui dentro. Claro que é uma honra ver o teu nome associado a uma das melhores seleções do mundo, mas eu acho que também é claro e sabido para todos, tenho contrato com o clube, o meu foco é total e absoluto com os meus jogadores, o meu compromisso é total e absoluto com o Palmeiras e não te posso dizer muito mais nada do que isto. E pronto, é isto. Tá então, Abel Ferreira, e olha só, na noite de ontem o Palmeiras divulgou declarações da presidente Leila Pereira exatamente sobre esse assunto aí do Abel na seleção. Abre aspas então para tia Leila: nenhuma pessoa da CBF ou ligada à CBF procurou o Palmeiras para falar sobre o Abel. Aliás, eu tenho certeza de que se a CBF tiver interesse de fazer futuramente um convite ao Abel, o presidente Edinaldo vai me telefonar antes de qualquer movimentação. O Abel é técnico do Palmeiras, tem contrato conosco até o fim do ano e todos sabem do meu desejo de renovar com ele até o fim do meu mandato como presidente do clube em 2027. Estamos em um momento importante da temporada, com o Mundial de Clubes se aproximando e a nossa comissão técnica está totalmente focada no Palmeiras e no nosso objetivo de conquistar vitórias e títulos, fecha aspas. E aí, Alex Miller, lembrando que hoje o Lauro Jardim, que é colunista lá do Globo, publicou que o Abel é a bola da vez na CBF, que a CBF entrou em contato, que a Leila liberou esse contato da CBF com o Abel, mas a Leila, o Palmeiras já veio hoje lá no Twitter, no X, né, já explicou que não, que essa informação é mentirosa, mas tá tudo colocado aí na mesa para o senhor comentar, Alex Miller. Não, eu quero crer que a presidente Leila Pereira tenha feito esse manifesto aí, emitido essa nota para tentar colocar aí panos quentes, baixar a poeira em relação... Minimizar os efeitos dessa possibilidade, né? Agora, a primeira coisa, o Abel não foi enfático dessa vez, como ele já tinha sido em outras oportunidades, quando ele foi perguntado sobre isso. Eu achei que ele deixou no ar uma pequena, pelo menos, possibilidade de acontecer algo nesse sentido. Porém, essa nota da presidente, até para as pessoas que falam que eu pego no pé dela, que eu persigo, nada disso. Quando faz coisa que eu acho ruim, eu critico. Quando eu acho que faz coisas boas, eu elogio. E acho que ela foi muito ponderada, equilibrada nessa nota e deixou muito claro que o Palmeiras pode até liberar, mas não antes de ter todo o trâmite corretamente desenvolvido, com contato oficial do presidente da CBF, não assim do nada, vindo da imprensa ou vindo de qualquer canto, falar, vai ser o Abel e a bola da vez e pronto, calma. Tudo tem um processo. E eu acho, conhecendo um pouco do Abel pelo que ele fala nesses 5 anos, esse Mundial no meio do ano não vai fazer com que o Abel saia do Palmeiras para assumir a seleção agora. Se for o caso de assumir a seleção, ele pode até abrir a possibilidade de fazer um acordo
acordo de falar, ó, depois do Mundial a gente pode pensar em assumir, só tem uma data FIFA até o Mundial. Então, estão dizendo que ele poderia fazer essa convocação dessa data FIFA, trabalhar na seleção, depois voltar pro Palmeiras, ir pro Mundial e depois voltar pra seleção. Fez com o Fluminense. Meio que nesse esquema. Eu não corto meu braço fora se o Abel for pra seleção. Eu não vou bancar aqui que ele não vai. Como eu já fiz antes, baseado no quê? Nas falas do próprio Abel. Como eu acho que ele deixou em aberto essa possibilidade nessa declaração de ontem, eu acho que não seria para o momento, para agora, para já, mas eu também não descartaria que fosse para depois do Mundial. E repito, na minha opinião, hoje, pensando em seleção brasileira, seria o nome ideal para assumir o cargo. E aí, Paulo, sentiu firmeza no Abel? Eu senti, cara, pelo menos eu não ouvi nenhum desdenho, né? Ah, não, seleção brasileira, não quero. Sim. Não, o treinador hoje que tiver um convite para você servir ou trabalhar na seleção, tem que ser de imediato. Sim. Tem que ser de imediato. Agora fica essa lenga-lenga com o Ancelotti, aí esse negócio, conversa vai, conversa vem. Agora vem de novo, né? Vai, então agora tá vai, não vem, agora vem de novo. Mas que complicado. O treinador quer ou não quer treinar a seleção brasileira? É. Cara, nós somos pentacampeões do mundo, mas nós não estamos demonstrando que nós somos nós estamos demonstrando que nós somos amadores. Então, o treinador que vier, de imediato, ele tem que já logo dar primeiro, o presidente quer ir para a seleção? Quero, então vamos. Ô Alex, o Abel, brinquei aqui que ele é brasileiro já, né? Porque tá aqui há 5 anos treinando o Palmeiras. Você acha que quando vem um convite da CBF para um treinador brasileiro, é impossível ele falar não? E aí, nesse caso, o Abel, botando ele na seara dos brasileiros, aí entre aspas, seria praticamente impossível ele dizer não para a CBF? De novo, baseado no que ele falou ontem, indo em cima do que você disse agora, acho que hoje ele está mais brasileiro do que anos atrás, quando perguntavam isso para ele. Por isso que ele deixou em aberto a possibilidade. Ele aprendeu o que é o futebol brasileiro, ele já tem total noção do que é estar aqui, de quem são os jogadores brasileiros convocáveis na atualidade, os que jogam fora e os que jogam aqui. Acho que ele tem até muito mais noção dos convocáveis que jogam no Brasil para poder compor uma seleção de atletas que atuam também no exterior. E antes que os palmeirenses fiquem muito bravos comigo, porque eu estou falando que o Abel é o nome ideal, eu estou pensando com a cabeça de análise da seleção brasileira, né? É claro que para o Palmeiras, na minha opinião, seria melhor ele ficar. Tem muito palmeirense que é contra o Abel ainda e que fala que é melhor ele ir para a seleção, mas querendo que o Abel saia do Palmeiras. Contra o Abel? Tem muito. De jeito. Muitos. Que é isso? Pô, abre a rede social e vê aí. Será? O quê, cara? Isso? A hashtag Fora Abel tem milhares aí. Imagina. Então vê. Os maiores vencedores da história, se não o maior técnico da história do Palmeiras. Eu tô no meio dessas hashtags aí anos e anos. Mas peraí, daqui a pouquinho a gente volta. Tenho que dar um recadinho aqui pra galera de casa. Pra você, meu... de dólares, que seria o salário. Quem vai assumir a seleção brasileira? Ontem, meus amigos Breiler, Rafael Prats, Rodrigo Bueno, Natália Ferrão, o Palmeiras jogou pela Copa do Brasil. Ele venceu. Mas na entrevista coletiva, um colega, ou uma colega, eu não me lembro quem foi que fez a pergunta, questionou o Abel sobre o interesse da seleção brasileira. A especulação do momento é que o Abel se junta a este bloco que já teria Ancelotti e Jorge Jesus. A gente vai falar tema por tema, tem a apuração da ESPN, mas vamos focar nessa especulação do Abel. Fala, Abel, o que o Abel vai responder? Vamos ver. Já disse isto publicamente. Há um lema na bandeira do Brasil que eu gosto muito, ordem e progresso. E eu já estou aqui a fazer 5 anos no Brasil e é algo que eu me identifico muito aqui no Palmeiras. Ordem e progresso, é isso que nós fazemos aqui dentro. Claro que é uma honra ver o teu nome associado a uma das melhores seleções do mundo, mas eu acho que também é claro e sabido para todos, tenho contrato com o clube, o meu foco é total e absoluto com os meus jogadores, o meu compromisso é total e absoluto com o Palmeiras e não te posso dizer muito mais nada. Por exemplo, os voos eles são mais baratos de meio-dia na terça-feira até 11 horas da meia-noite na quarta-feira. É isso, é novidade pra mim, Larissa, eu não sabia não. E eles são mais caros de quinta ao meio-dia até sábado, meio-dia. E outra coisa muito relevante, deixa eu te falar aqui. Sempre usar o modo anônimo para reservar voos. Por quê? Porque a inteligência artificial das companhias aéreas, elas aumentam o preço automaticamente se eles percebem pesquisas repetidas vezes. Então, por exemplo, se você fica muitas vezes pesquisando para aquele lugar, a inteligência artificial vai lá e te dá um
bloqueio. Isso aí eu vou falar que eu já sabia, porque isso já aconteceu comigo. Eu pesquisei umas 3, 4 vezes, foi para quase 2 vezes o valor da passagem. Agora sim, ó, um conselho que é disparado o que mais vai te fazer economizar dinheiro, sem sombra de dúvidas, em viagem, é usar o sistema GPS para encontrar passagens com valores fixos que chegam a... Do que isto. Sim. Muito bem, aí o Abel na seleção brasileira, a Leila Pereira aproveitou para dizer o seguinte, ó. Nenhuma pessoa da CBF ou ligada à CBF procurou o Palmeiras para falar sobre o Abel. Aliás, eu tenho certeza de que se a CBF tiver interesse de fazer futuramente um convite ao Abel, o presidente Edinaldo vai me telefonar antes de qualquer movimentação. E hoje deu nota. O Palmeiras liberou uma nota hoje. Coloca aí na tela também, Marcelo, pra gente já ouvir, olha lá. A gente já vê isso aí, olha lá. É mentirosa a informação segundo a qual a presidente Leila Pereira deu sinal verde para o técnico Abel Ferreira negociar com a CBF. Publicada nesta quinta-feira, dia 1º, pela coluna do Lauro Jardim em O Globo. Até o momento, Leila nem sequer foi procurada pela entidade para conversar sobre o tema. A Abel tem contrato com o Palmeiras até dezembro deste ano. E como afirmou após a vitória de ontem sobre o Ceará, segue totalmente comprometido com o trabalho à frente do maior campeão do Brasil. Aí, meus amigos, a especulação agora é Abel Ferreira. Ó, nosso chat voltou, só pra te avisar. Ah, ótimo. Então vai mandando pra gente aqui. O Prates vai cuidar. A sua participação. O Prates vai ler depois Prates o seu gosta. nome no intervalo. Já tá bombando aqui. Já tá bombando. Aliás, a audiência é maravilhosa. Eu mando um abraço pra Tem você. enquete aí, não? YouTube, Disney Plus e na TV. Ontem eu observei essa especulação crescer. Por quê? Eu citei aqui ontem, você lembra, né, Nath? Que eu falei, o Abel, aí o Pedro falou, mas o Abel ainda não me parece estar nessa lista. No radar. No radar. Ele, na especulação, entra no radar. E o grande olhar é em torno de um treinador que, no caso do Abel, tem contrato até o final do ano. E eu fico imaginando se a CBF vai mesmo entrar em contato, se quiser, o Abel com o Palmeiras. Por que você acha, Bubu, você que é o cara que mais entende de vinheta, de comunicação, E de CBF. de linguagem, a terminologia ordem e progresso que ele cita na coletiva. E aí, você acha que ele está namorando, flertando com a CBF? Olha, boa tarde. Eu ia falar bom dia, que eu acordei agora há pouco, né? Boa tarde pra você, Edu, Nath, Breler. Sempre um prazer recebê-lo. Obrigado. Figura importante ali com o chat. O chato Prates. Fã de esporte, eu tenho realmente essa vocação. Eu fiz comunicação porque eu entendo muito de semiótica, de sinais. Entendeu? Coisas que estão no ar, que às vezes as pessoas não captam, eu consigo. Com as minhas antenas ligadas. E eu percebi na fala do Abel, no gestual do Abel, no comportamento dele, uma vontadezinha de ir para a seleção. Opa! Sim. Ele é um cara muito inteligente. Ele chegou fazendo um elogio à bandeira do Brasil, ao Ordem e Progresso. Ele disse que é comprometido com esse lema. Então, o lema do Brasil, ele já abraçou há 5 anos. Eu lembro, estou há 5 anos no Brasil. Já conheço muito aqui. Já sou da casa, já sou desse país. E é um orgulho muito grande ter meu nome associado à seleção brasileira. Então, a Leila, por exemplo, que é a chefa dele e a presidente, não gostou disso. Não teve contato nenhum, não teve nada. Ninguém me ligou. Se acontecer alguma coisa, vão me ligar. E não funciona assim no futebol. Muitas vezes, você tem um contato, faz um approach. Tem um chapéu? Faz um approach. O que é isso aí, Você tem interesse em alguém, em uma pessoa, em um profissional. Assim, às vezes não faz esse contato direto. Você dá uma sondada. Olha lá. Isso funciona mete um bastante. intermediário ali. Não te for intermediário falar com o Ancelotti? Então, às vezes tem um cara lá, dá uma sondada. Será que ele gostaria? O que ele acharia? E como a coletiva é pública, todo mundo acompanhou a fala, o rosto do Abel, ele se mostrou muito solícito. Eu senti isso, esse feeling que fala. Feeling de que ele tá gostando dessa historinha. Se é um burburinho, se é uma especulação, se é um rumor, isso tá mexendo com o ego dele. Caramba, tá chegando a Copa do Mundo ano que vem. Né, o olhinho dele tá brilhando. Vem ver? Pode botar. O olhinho dele brilha. Ele não tem olhos verdes como eu tenho. Meus olhos brilham muito, que são olhos verdes, tá vendo? Fábio Assunção. Mas os olhinhos dele estavam brilhando, estavam cintilando assim. Verde musgo? Eu não sei se estava começando a salivar assim, seleção brasileira, Copa do Mundo daqui a um ano.
olha, seria um prazer, uma honra, um orgulho, eu já sou Ordem e Progresso, já estou há 5 anos no Brasil, ele já está esfregando as mãos com essa possibilidade. Então, ele abriu a porta. Tem gente que fala isso em transmissão de tênis, né? Eu adoro quando nós temos brilhantes comentários de tênis, falam assim, precisa fechar a porta, não pode deixar a porta aberta, senão o adversário entra. E eu senti que o Abel deixou a porta bem aberta para a CBF. Está aqui, ó. Eu estou aqui, nessa sala, com a bandeira do Brasil e Ordem e Progresso pronto para ser chamado. Ó. Bubu, paralelo a isso, e eu quero ouvir o Prats, a Nath e o Breiler, eu vou repetir o que eu falei no começo do programa. Nós temos um cenário de especulações que ainda tem o Edinaldo olhando para o Ancelotti, a informação do Pedro Ivo, nosso companheiro, que não folga jamais, que ele está de folga, mas ele está atento a isso, isso é muito legal, porque a CBF decidiu esperar por Carlo Ancelotti, é exclusivo, ele e a Vitória Leite, sobre uma espera, vai esperar o comportamento e o desempenho na Liga. Vai acabar o contrato e aí vai voltar a carga. Então esse é um ponto. Já já nós vamos falar mais deste tema. Por que nós estamos focando no Abel? Que aí eu expliquei para vocês no começo. Vamos separar aqui, porque o Abel foi especulação citada como alguém que entra ali nesse, como disse o Bubu, a porta está aberta, ele está só esperando aqui. O Vai Dar Namoro. Você lembra desse programa, Breiler? Eu adorava. Geralmente não dava namoro porque um morava muito longe. Não, hoje não, muito longe. Hoje não, Faro. Namoro ou amizade era a pergunta, Rodrigo né? Faro. Mas tinha umas cantadas boas. Aprendi várias cantadas no Vai Dar Namoro. Não vai dar namoro? Você... Inclusive, minha senhora foi com... Fala, galera. Como podemos ver aí, o que tá rolando hoje nos comentários é sobre o Abel Ferreira, se ele permanece ou não na equipe do Palmeiras. A seleção começou a cotar ele como um dos nomes aí favoritos, além de Jorge Jesus e Ancelotti. Ancelotti, as negociações deram uma esfriada, porque a Arábia ofereceu muito mais dinheiro. Então o Abel agora começou a ter o nome rolado aí no meio, na mídia. É um treinador muito experiente, que sabe trabalhar com a equipe. Então, o que vocês acham? Eu acredito que seria um bom nome na seleção. Vocês gostariam que ele saísse do nosso Palmeiras para ir para a seleção? Botaram também que durante o Mundial de Clubes, talvez ele podia fazer um pouco do trabalho no Palmeiras, um pouco do trabalho na seleção. Será que isso daria certo? Como foi com o Fernando Diniz, que não deu muito certo no caso, né? Isso acaba atrapalhando tanto o trabalho no clube quanto o trabalho na seleção. Que o Abel é um bom técnico, a gente não tem dúvidas. Acredito sim que ele é capaz de treinar a seleção brasileira, mas prefiro que ele continue no nosso Verdão. É um treinador multicampeão aí. Acredito que seja o maior campeão de todos os tempos aí do Palmeiras aí, treinador, né? Ganhou muitos títulos e sem dúvidas continuar aí vai ganhar mais e mais e mais títulos. É um treinador que ele não tem muito aquele futebol que dá show de 4, 5-0, mas tem um futebol muito efetivo. Tem uma base bem sólida ali, né? Bem eficiente. Então, é um time muito bem equilibrado, muito bem treinado. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre toda essa especulação, se isso atrapalha um pouco o foco do Abel, né? Foco total no Palmeiras, como ele disse em entrevista. Tem contrato até final do ano. A Leila pretende estender esse contrato até do final do mandato dela como presidente, que é em 2027. A Leila não gostou muito, né, de ter o nome dele vinculado, até porque ela tem uma relação próxima com o presidente da CBF, que é o Edinaldo. Então ela acredita que ela seria informada, né, pelo menos pelo Edinaldo, antes de qualquer coisa. O que você acha sobre tudo isso? Deixa aí nos comentários.